Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexandre de Matemática. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez uma aula sobre escalas, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre escalas, tá? O que que é escala, o que é esse nome. E é interessante notar que esse nome, gente, é uma utilização das razões. A gente estava estudando razões até então, né? Então, a escala é basicamente uma aplicação de uma razão. Então, quando a gente pensa em escala, a gente pensa em razão, tá? Daí a gente vai entender um pouco do que significa cada coisa aí. Não sei se você já viu esse tema em geografia alguma vez, né? Espero que sim. Daí vai ajudar bastante vocês, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o laser. Então aqui, escalas. Primeira coisa que a gente pensa sobre escala é assim. A pergunta inicial. Você já pensaram como que os mapas são feitos? Como que a gente pega aquele tamanho grande, assim, vamos pensar no mapa do Brasil, que nem eu deixei aqui. Um mapa grande aqui do Brasil. Vocês já pensaram, vocês acham que a pessoa para fazer o mapa, ele foi medindo cada tamanho? Como que ele definiu o tamanho que ia ficar aqui, nesse mapinha aqui? Como será que ele definiu isso? Como que ele fez? Será que foi medindo com a régua? Acredito que não, né? Porque ia dar muito trabalho ficar medindo o tamanho dos estados, né? E com o que eu ia medir, né? Que régua desse tamanho que eu ia fazer essa medição, né? Então, basicamente, o que a gente utiliza para construir esse mapa é o que a gente chama de escala, que é uma razão. Mas ainda ficou bem obscuro o que é, de fato, esse significado, o que é uma escala, o que é. Então, vamos olhar aqui o Atlas Digital do IBGE, porque eles têm uma definição que seria uma escala. Então, os cartógrafos é as pessoas que fazem mapa, tá? Trabalham com uma visão reduzida do território, sendo necessário indicar a proporção entre a superfície terrestre e sua representação. Essa proporção é indicada pela escala. A escala representa, portanto, a relação entre a medida de uma porção territorial representada no papel e sua medida real na superfície. Daí vocês podem pensar assim, pessoa, o que está falando nesse texto? Não entendi nada. Enfim, o que é basicamente isso aí? A escala, que é esse nome que a gente dá, é basicamente uma comparação entre o tamanho real e o tamanho do mapa. Então, para a gente construir um mapa, saber o tamanho que vai ficar o mapa, a gente utiliza essa que a gente chama de proporção, esse tamanho, esse número, para colocar o tamanho do mapa. Então, a gente meio que escolhe o tamanho que a gente vai colocar no mapa, respeitando o tamanho real lá da superfície, do lugar real. E, assim, gente, quanto maior esse tamanho aí, mais detalhado fica. Então, quanto maior esse número de escala, mais detalhado fica, tá? Então, o que a gente pode pensar aqui? Escala é uma razão. Então, lembra que a gente trabalhou de razão, que é aquela divisão? Certo? Então, escala nada mais é que uma razão que representa aí esse número aí comparado ao valor territorial real aí, vamos dizer assim. E o que a gente vai utilizar é a escala numérica. Esse tema escala, gente, ele também é muito trabalhado na geografia. Acredito que até o professor de geografia, ele tem até mais propriedade de falar sobre esse tema de escala, tá? Porque daí eles vão trabalhar outras questões, tá? Aqui a gente vai trabalhar com uma parte específica de escala que a gente chama de escala numérica, tá? Então a gente vai basicamente fazer essa conta de o tamanho real e o tamanho do mapa, tá? Então é essa conta que a gente vai fazer, tá? Então, o que seria de fato essa escala numérica, tá? Então, vamos olhar o que seria essa escala numérica. Lembra quando a gente trabalhou razão? Quando a gente trabalhou razão, a gente tem uma divisão, certo? Então, o que coloca aqui? Que a escala é igual à medida imaginária sobre a medida real. O que seria medida imaginária? É a medida que eu quero colocar no mapa, tá? É a medida do mapa. A medida do mapa ou do desenho, porque escala não... Essa ideia de escala não é só para mapa, mas ela pode ser para algum desenho que tem um tamanho muito grande na real, e eu quero utilizar ele
quero desenhar o tamanho dele no mapa, num desenho, no papel, tá? Então, por isso que eu coloco medida imaginária e sobre medida real, tá? Então, a escala numérica é dessa forma. Então, eu pego a medida do mapa sobre a medida real, tá? Então, basicamente, gente, essa é a noção de escala. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre escala quando for trabalhar com proporções, tá? Daí vai fazer mais sentido ainda essa ideia de escala, tá? Que a gente vai comparar razões, essas coisas, tá? Mas, por enquanto, o mais importante é que vocês guardem isso aqui, tá? Que escala a medida imaginária sobre a medida real, que é uma razão importante, tá? Uma aplicação de razões, tá? Então, é interessante vocês perceberem isso aí, tá? Então, agora vamos olhar para a escala numérica. Quando a gente vai olhar para um mapa, ó, o que a gente olha aqui? Nesse mapa aqui, o que significa esse númerozinho aqui? 1 sobre 36.600, tá? O que significa? Significa que a cada 1 centímetro do mapa representa 36.000 centímetros do real, tá? Então, cada 1 centímetro do mapa representa 36 centímetros do mundo real, tá? Então, 1 centímetro aqui representa 36 centímetros. Então, basicamente na escala, é isso que quando a gente vai ler, a gente indica assim. E normalmente no mapa ela aparece embaixo, tá? Então, se vocês olharem sempre o mapa, tem tanto essa escala que a gente chama, essa escala que a gente não está trabalhando, mas essa aqui embaixo é a escala numérica, que se a gente ler é dessa forma, tá? Então, e lembrando, gente, a gente tem que deixar tudo em centímetros, tá? Normalmente, quando a gente trabalha no papel, a gente trabalha em centímetros, certo? Então, esses números aqui, quando não está aparecendo nenhuma outra medida, é sempre em centímetros, tá? Então, às vezes um problema ele vai dar em quilômetros, mas a gente coloca tudo em centímetros, tá? E eu devo sempre simplificar para que fique 1 no numerador, tá? Então, para a gente conseguir ler a escala, tem que sempre ter 1 no denominador, tá? E a gente pode notar também, ó, quanto maior esse número aqui, certo? Que esse número não estou dividindo 1 por um número muito grande. Então, se eu dividir 1 por um número cada vez maior, então essa divisão vai ficando cada vez menorzinha, tá? Então, quanto maior esse númerozinho aqui, menor vai ser essa escala, tá? Então, basicamente, é isso. Mas, em geral, eu quero que vocês guardem bastante essa parte que medida imaginária sobre a medida real, tá? E essa parte do centímetro sempre é importante, tá? Daí vamos a uns exemplos, como é que fica algum exercício de razão pensando em escala, tá? Então vamos lá. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 km. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é D. Então, gente, ele pede para a gente determinar a escala, tá? Então, a gente tem que determinar esse número aqui para esse mapa aqui, ó, tá? É isso que a gente tem que determinar, tá? Mas só que tem um porém aqui. Ele coloca para a gente 15 quilômetros. Então, para a gente ter escala, lembra que eu falei que a gente tem que passar tudo para centímetros? Então, esse número aqui tem que estar em centímetros, tá? Então, a gente vai colocar ele em centímetros para a gente conseguir fazer, tá? Então, vamos lá, vou pegar aqui a caneta e vamos fazer. Então, gente, o que ele fala? Vamos lembrar primeiro como que a escala é definida. Lembra lá que a gente colocou? A escala é medida imaginária sobre medida real. Daí a gente identifica duas coisas, tá? Qual que é a medida real? Ó? Em um mapa, numa pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 km, tá? Uma rodovia de 15 km. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros. Então, no mapa é 10 centímetros, então medida imaginária, 10 centímetros, medida real, 15 km. O que nos permite concluir sua escala cartográfica é D. Então, eu deixei aqui, lembre-se que 1 km tem 10.000 centímetros, tá? Então, em geral, a gente precisa saber disso. Então, como é que eu passo esse quilômetro aqui, 15 quilômetros, para centímetros? Então, lembra que eu falei que tem que passar tudo para centímetros antes de fazer a razão? Então, o que eu faço aqui? Eu passo esse valor aqui
15 quilômetros. Eu multiplico ele por 10 mil, tá? Então, o que a gente vai fazer? 15 vezes 10 mil, tá? Vai dar... Vamos lá, quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então, dá 150 mil centímetros. Então, quando a gente faz essa multiplicação, a gente tem em centímetros. Então, agora, para resolver o exercício, gente, basta a gente pegar aqui a escala. Não é medida imaginária sobre a medida real? Então, o que isso quer dizer? Opa. O que isso quer dizer, então? Que basta a gente pegar a medida imaginária em centímetros. Então, a medida imaginária ele dá que é 10 centímetros. Medida do mapa, quando eu falo imaginária, tá? 10. Medida real em centímetros, 15. 150 mil daqui, tá? Tá, gente? Aqui, gente, lembra que eu tinha explicado que para a gente conseguir ler a escala, o denominador em cima tem que ser 1? Isso é para a gente conseguir ler, tá? Porque daí ele representa 1 centímetro no mapa, representa 36 quilômetros real, tá? 36 centímetros, perdão. Então, a gente precisa sempre simplificar para que o denominador fique 1 aqui, tá? Então, a gente faz a simplificação. Cortei o 0 aqui, cortei o 0 aqui. Então, ficou 1 sobre esse valor aqui, tá? 15 mil. Então, a cada 1 centímetro no mapa representa 15 mil centímetros do real, tá? Então, é isso que quer dizer. Cada 1 centímetro no mapa representa 15 mil centímetros do real, tá? Então, quando eu leio escala, é isso que eu quero dizer. Então, sempre tenta guardar isso aqui, medida imaginária sobre a medida real. Vamos para mais um exemplo para ver se fique mais claro. Considerando que a distância real entre Yokohama e Fukushima, duas importantes localidades onde iriam ser realizadas competições de Jogos Olímpicos de verão 2020, eu coloquei iriam, gente, porque por causa da pandemia não vai ser mais, tá? É de 270 quilômetros. E a distância no mapa é 18 centímetros. Então a escala é... Então, gente, o que a gente faz? Aqui, ele deu a distância no mapa e ele deu a distância em quilômetros, tá? Então, a gente tem que passar isso aqui primeiro para centímetros. Lembra porque eu sempre falei, trabalha sempre em centímetros, tá? Então, eu vou passar esses 270 quilômetros. Vou passar para centímetros. E como que eu faço? Basta eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 10 mil, tá? Então, eu vou pegar esses 270, multiplicar por 10 mil. Vocês podem transformar do jeito que vocês quiserem, tá, gente? Não necessariamente precisa ser do jeito que eu faço aqui, mas esse jeito aqui eu acho mais simples, tá? Então, 270 vezes 10 mil, quanto que vai dar? Só a gente acrescentar os zeros, né? Porque estou multiplicando por 10 mil. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Daí aqui, dá 2 milhões e pouco aí, né? Então, esse número aqui está em centímetros, tá? Então, como que a gente faz a escala? Lembrando que a escala, como que eu defino ela? Escala é a mesma coisa que a medida imaginária sobre a medida real. Qual que é a medida imaginária mesmo, gente? É a medida do mapa, tá? E a medida real é a medida do lugar que eu quero definir a minha escala, tá? Então, como é que eu faço aqui? Eu pego ele no exercício, ele não fala que é 18 centímetros a medida imaginária. Então, eu vou pegar aqui a minha escala. Vai ser a mesma coisa aqui, 18 sobre esse valor aqui em centímetros. Lembrando, gente, que é tudo em centímetros, senão eu não consigo fazer a comparação, tá? Então, 1, 2. Tá, tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então, basicamente é isso aqui. Mas lembra que eu falei, gente? O numerador, o número de cima, ele tem que ser 1, tá?
Então, tem que simplificar essa fração para que o denominador fique 1 em cima, tá? E quanto que dá para eu simplificar aqui? Dá para eu simplificar... Esse número grande ficou meio difícil, né? Mas dá para simplificar, gente, por 6, tá? Vamos simplificar aqui por 6. Foi testando, gente, que eu consegui aqui simplificar. Então, se eu fizer 6 dividido por 18... 18 dividido por 6 vai dar 3, tá? Daí se eu faço esse número aqui, 2 milhões aí e pouco, por 6, vai dar esse valor aqui. Eu já tinha feito as divisões, tá, gente? Para não ficar muito grande o vídeo, tá? E agora, gente, o que eu faço a divisão? Vou fazer essa divisão agora por 3, tá? Por que por 3? O 3 ele divide os dois ao mesmo tempo, tá? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Daí, se eu faço esse 450 mil por 3, vai dar aqui meu 15 mil, tá? 50 mil, né? 150 mil. Então, gente, quando a gente chega no denominador 1 na escala, a gente consegue ler a escala e dar a escala que a gente queria. Então, a cada 1 centímetro do real, vai dar 150... cada 1 centímetro do mapa, perdão, vai dar 150 mil centímetros do real, tá? Então, é isso que quer dizer a escala, tá? Então, é interessante a gente notar isso, tá? Essa questão da escala. É interessante a gente notar isso, tá? Que acabou sumindo a tela aqui. Mas, enfim, gente. Espero que tenha entendido, tá? Essa questão da escala, essa parte bem introdutória, tá? Vai ter mais coisas sobre escala depois, então... Contanto que vocês entendam o que significa a razão da escala, tá tudo bem, tá? Então tentem fazer a atividade. Espero que esteja tudo bem entendido. Qualquer dúvida, falem comigo. Estou no Facebook como Alexander Tarcha. Podem falar aqui nos comentários também aqui embaixo. Se eu respondo, se vocês falarem aqui também, tá? No Google Classroom, se preferirem. Onde vocês quiserem fazer aí a atividade, tá? Onde quiserem tirar dúvida aí. Por e-mail também pode ser, tá? Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.